Voltamos aqui e agora eu vou te mostrar alguns conceitos que são extremamente importantes para que o seu CRM não vire uma zona generalizada. Você precisa entender algumas coisinhas agora, fechou? Vamos lá. E a primeira coisa que a gente vai entender é o que é o contato, o que é o lead e o que é o negócio, beleza? Então, vamos lá para dentro do CRM e aí eu vou, a primeira coisa, vir aqui dentro do nosso chat ao vivo. E aí, por exemplo, alguém veio e conversou comigo, veio aqui e me mandou uma mensagem. Vou mandar mensagem com o meu número aqui, que vai ficar claro. Então, mandei aqui, ó, oi, e chegou a minha conversa. Como vocês podem ver, eu, enquanto eu entro em contato aqui, quando eu mandei oi, eu sou simplesmente contato. E aí já tem uma mensagem aqui, olha, lead não encontrado. E aí você pode criar lead. Tá? No momento que a gente cria o lead, a gente passa a ter uma possibilidade de ter mais informações daquela pessoa. Então, por exemplo, tem aqui já informações em relação qual área ela quer tatuar, dado que essa conta é de um tatuador, né? E outras informações, inclusive notas que você pode colocar aqui. Conceitualmente, quando a gente fala de lead, a gente está falando de uma pessoa ou uma empresa que demonstrou algum interesse, tá? E quando a gente está falando do contato, é só o cadastro mesmo da pessoa. Então, no caso aqui, eu mandei um oi e eu já criei o lead, quer dizer que demonstrou algum interesse. Mas eu ainda não tenho um negócio, ou seja, uma oportunidade associada ao meu contato. E aí eu quero que vocês entendam essa diferença. Lead pode ter inúmeros negócios, porque eu posso ter um negócio para uma primeira tatuagem, aqui no caso que eu fiz, depois eu posso ter um negócio para uma outra tatuagem, ou para uma parceria, enfim, para N coisas que eu vou tendo dentro do meu ecossistema, eu posso gerar vários negócios, porque cada negócio é uma oportunidade associada àquele contato. E quando a gente gera um negócio, então sim, a gente cria aquele cardzinho lá dentro do pipeline. Vou criar aqui dentro do nosso de teste. Então, criei aqui o negócio. E aí quer dizer, então, que eu tenho agora uma oportunidade para esse meu, né, lead dentro daquele pipeline nosso. Eu poderia criar outro em outro pipeline. E por isso que eu falo que a gente pode ter negócio um dentro de SDR, um negócio um, por exemplo, no pipeline de SDR. Aí, quando der ganho aqui, a gente joga para o do closer, e aí ali vai ser outro negócio, porque são outras métricas, entendeu? Negócio 2. E quando der ganho aqui, vai para o de suporte e vai ter negócio 3. E aí, o mesmo contato vai ter 3 negócios. Num primeiro ele tá ganho, no segundo ele tá ganho, no terceiro ele ainda tá em andamento, por exemplo, tá? Porque o terceiro é do suporte. Entende esse conceito que eu quero dizer? Eu acho que isso é bem importante de vocês entenderem. Então, por isso que às vezes vocês vão entrar e vai falar: nossa, mas tem vários bloquinhos. E, inclusive, você pode ter mais de um negócio na mesma pipeline, tá? Mas aí isso é regra. Eu tento evitar isso. Então, quando existe alguma ação, alguma coisa que a pessoa faz novamente, eu atualizo o negócio dela, mas eu tento evitar criar mais de um negócio na mesma pipeline, porque eu sei que confunde em negócios B2C, né? Quando vende para outra pessoa física. Agora, uma coisa importante: negócios B2B, para a gente montar o negócio, né? O deal ali, a gente precisa, a gente vai ter uma empresa mais contato, tá? E essa é uma diferença clássica de B2B para B2C. Empresa mais contato vira deal, tá? Negócio. Quando a gente fala de negócio B2C, é somente o contato ali, né? O lead, no caso, que a gente já tá com mais dados, mais informações, tem mais inteligência. Aí sim, esse lead pode ter um negócio, certo? Ó, o time aqui falando comigo. Ó, já respondi aqui que sou eu. Sim, tô gravando.
Por isso que eu mandei mensagem aqui, né? Então, voltando aqui, gente, agora que a gente entendeu esse conceito, aqui dentro a gente encontra os nossos leads e aqui nos pipelines a gente encontra os negócios. E aí, quando você clica aqui em lead, você pode ver todos os negócios que esse lead tem, tá? E aí, vai estar aqui todos os negócios desse mesmo lead, beleza? E aí, aqui a gente tem toda a parte de, né, de pesquisa, enfim, campos adicionais que a gente cria. E quando a gente fala de campos adicionais, a gente pode criar campos adicionais tanto no lead, por exemplo, isso aqui é do lead, quanto campos adicionais, né, campos ali do negócio. E qual que é a diferença de cada um, tá? A gente precisa entender se aquele campo é um campo associado à oportunidade ou se ele é um campo associado ao contato. Então, por exemplo, aqui, quando ele responde o nosso formulário e a gente tem ali os interesses, a pesquisa, a gente popula dentro do lead, porque a gente entende que é um campo daquele contato. Mas, quando a gente vai avançando, por exemplo, o status dele, enfim, daquela oportunidade, a gente entende que é o campo associado à oportunidade, então a gente popula dentro né, um campo adicional do negócio, tá? E aí você precisa entender esses conceitos aí para você conseguir separar quando o campo é do negócio ou quando o campo é do contato. O que eu gosto de dizer como regra é que é isso. Se for uma característica que é inerente daquela pessoa, e não importa em que momento, né, que ela esteja, enfim, você popula no lead. Se for uma característica que é inerente àquele momento dela, associado àquela venda e tudo mais, você vai popular no negócio. Perfeito? E aí, se o seu negócio for um negócio B2B, você ainda pode vir aqui nos campos adicionais e ter campos adicionais da empresa, que são questões inerentes da empresa. Por exemplo, quantidade de funcionários. Quantidade de funcionários é da empresa, não é daquele lead, tampouco do negócio. Então, vocês passam a entender essas diferenças conceituais. É muito importante para que vocês, na hora que precisarem criar um campo, forem criar algo, sempre refletirem. Isso é um campo da empresa, isso é um campo do negócio, isso é um campo do lead, onde que eu vou colocar, tá? E aqui dentro ainda do Data Crazy, vocês podem e devem utilizar toda a parte aqui de produto, tá? E aí os produtos vão ajudar vocês a, por exemplo, associar um negócio a um produto para vocês saberem o valor que está atribuído àquele produto, né? Aquele negócio. Você sabe o quanto de dinheiro você tem dentro da pipeline. Uma coisa que eu já ouvi falar é alguns comerciais falando assim: ah, mas na hora que fecha a venda, fecha em outro valor. Tá tudo bem. Esse é um valor base para você entender o quanto de dinheiro você tem ali dentro do seu pipeline, dentro da sua oportunidade. E quando fechar a venda, você coloca o valor correto daquele negócio. Então, por exemplo, eu vou pôr um valor aqui. Se eu tenho R$ 1.000 aqui e eu tenho 5.000 aqui. Eu passo a ter valor aqui dentro da minha pipeline, de novo, de R$ 6.000. E aqui dentro, ele já vai mostrar pra gente aqui, olha, ó, R$ 6.000 eu tenho de oportunidade associada aqui dentro dessa etapa, tá? Cada intenção de compra, enfim, venda, oportunidade associada é um negócio atrelado àquele lead. O contato, nome, e-mail, telefone. Quando gera o lead, mais informações. Porque quer dizer que ele demonstrou interesse de compra, tá? Então, eu gosto de pôr essa regra, assim. E aí, por fim, uma coisa que eu gosto muito é, gente, negócio nunca anda para trás, tá? Então, você teve um negócio, você deu perdido nele ali, e aí a pessoa voltou de novo. Você, depois de um tempo, né? Você gera um novo negócio. Eu coloco não se duplica o contato, não anda para trás com negócio. Ele só avança, tá? Porque isso vai ajudar vocês a ter maior controle do seu funil e maior
previsibilidade do seu funil, porque senão as suas métricas vão ficar uma zona. Eu sempre, não tem aquela frase, foguete não dá ré, negócio não dá ré. Fechou? Negócio não dá ré. O que pode acontecer é gerar novo negócio, mas negócio não dá ré, tá? É igual foguete aqui. E aí, origem, eu acho que é outro ponto importante da gente saber. A gente tem a origem do lead, a gente tem a origem do negócio, e os dois vão ser importantes, tá? Eu gosto muito de popular a origem do lead ali como a última, né, que ele veio, e aí eu populo a origem do negócio naquele momento que ele se transformou em um negócio. Se daqui a tempo ele vier novamente, eu vou popular a origem do negócio novamente. E o campo que eu sempre salvo é o campo de primeira origem do lead. Dessa forma, eu tenho a primeira origem dele, a última origem que ele converteu aqui, né, o last click dele, e eu tenho a origem dos negócios que foram associados a esse lead. Então, esse é um campo que acaba estando nas três instâncias, tanto lead quanto negócio, nas duas instâncias, tanto lead quanto negócio, e é sempre legal vocês salvarem a primeira origem também, tá? Aqui a ideia é você realmente identificar, né, da onde que veio aquela oportunidade. E aí os campos de qualificação, eles vão estar dentro do lead, porque eles estão relacionados ao interesse dele, né? Estão relacionados à característica dele. Mas quando a gente está falando de momento de compra, e esse ponto vai para o negócio, beleza? Eu acho que no geral, gente, esses são os pontos principais que eu queria passar aqui. Então, vocês entenderem sobre lead, negócio, aonde que vai cada campo e como que vocês populam essas informações para que vocês possam usar aí no dia a dia. Qualquer dúvida, é só mandar pra gente. Não deixa de deixar seu like aqui no nosso vídeo e bora pra próxima.